Boa noite, amados irmãos. Desejamos a todos a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nós estaremos meditando na bendita palavra do Senhor nosso Deus, com base na segunda carta de Paulo aos cristãos de Corinto, no capítulo 1, os versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Que Deus, na sua infinita graça, esteja nos auxiliando com o seu poder, com o seu Espírito Santo, para a compreensão desta palavra. A meditação tem como título o Deus de toda consolação. Paulo inicia esta carta falando das suas tribulações e das consolações que Deus lhe concedeu. Às vezes pensamos nos heróis da fé, achando que eram imunes às adversidades e aflições da vida. Mas ao contrário do que nós pensamos, suas biografias deixam claro que todas as pessoas que se dispõem a servir ao Senhor nosso Deus, a trabalharem no seu reino, enfrentam lutas, enfrentam adversidades. Nos versos 8 e 11 do mesmo capítulo desta segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala das tribulações que ele enfrentou na Ásia e diz que foi de tal modo que perdera as esperanças da vida, mas ancorou a sua confiança em Deus que ressuscita os mortos. No capítulo 7 da mesma carta, no versículo 6, ele fala que Deus que consola os abatidos o consolou com a vinda de Tito, seu auxiliar no ministério missionário. Todos os servos de Deus enfrentaram e enfrentam lutas. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo escreveu: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. São as tribulações que Paulo enfrentava por ser cristão e por não conformar-se com as práticas pecaminosas da sua época. Práticas que não são diferentes dos dias atuais. Eu tenho dito nas minhas mensagens que o homem evoluiu em ciência, em tecnologia, mas o seu coração continua o mesmo de todos os tempos, sempre tendo prazer no pecado e se escondendo de Deus. Dizem alguns psicanalistas, alguns estudiosos, que a maioria das nossas lutas, dos nossos problemas, derivam da nossa natureza pecaminosa, situações que nós mesmos criamos. Vivemos a época do estresse, da ansiedade, das angústias e depressões. Agora, nesta época, agravada ainda
pela pandemia, as enfermidades, e agravaram-se também a maldade e a violência nestes dias. Multiplicaram-se as aflições em todo o mundo, em todos os níveis sociais. É tempo de exercitarmos a fé, perseverarmos na esperança no Senhor nosso Deus, na sua palavra e nas suas benditas promessas. A cada dia que passa, nós percebemos que as profecias do Senhor Jesus Cristo, as profecias bíblicas estão se cumprindo. São pandemias. Recentemente ouvimos sobre nuvem de gafanhotos e também o ciclone que atingiu o sul do Brasil, tempestades, granizo, frio, neve, e as pessoas sofrem muito. Mas é a palavra de Deus se cumprindo. Mas nós estamos inseridos nesta realidade. A igreja está inserida nesta realidade. Por esta razão eu disse que nós precisamos exercitar a fé, a perseverança e a esperança no Deus Todo-Poderoso, que é o Deus de toda consolação. Uma palavra de consolação para os nossos corações. No capítulo 2, no versículo 14, no início do versículo, Paulo disse assim: "E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo." Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Quão maravilhoso é o Senhor nosso Deus, e quão maravilhoso é depositarmos nele nossa confiança, firmar nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Lembrando uma realidade, o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1, nos ensina que o Senhor nosso Deus transforma o caos em perfeição, em paraíso. Quando iniciamos a leitura da Bíblia, nós aprendemos que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, e que havia trevas no abismo. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, repito, ele tem o poder de transformar o caos em paraíso. E no versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, termina dizendo: "E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom." Então, este Senhor nosso Deus é o Deus de toda consolação. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Você está desanimado? Não existem palavras mais negativas, disse um certo irmão norte-americano que estava aprendendo nossa língua portuguesa, estava no Brasil, e ele disse: não existem palavras mais negativas que aquelas que se iniciam com o prefixo des. E ele deu um exemplo certa vez dizendo: desfavorecido, desfeito, desajustado,
desconfortado, desanimado e por aí vai, né? Mas o desânimo é uma arma que o inimigo usa para nos afastar do Senhor nosso Deus. Por isso, nós precisamos estar atentos, né? O crente desanimado, ele não ora, ele não louva, ele não tem prazer na leitura da palavra, ele não tem prazer na participação, não possui perspectiva de vida, ele não vai, ele não quer, ele, enfim, não tem determinação, disposição. Ele parece não ver as possibilidades. Há uma história na Bíblia, em Gênesis 21, é a história de Agar, a serva de Abraão e Sara, aquela que teve um filho com Abraão, o filho Ismael. E quando o menino já estava com aproximadamente 13 anos, quando nasceu Isaque, a Sara expulsou Agar de casa, pediu que Abraão a mandasse embora. E ela saiu vagando com o filho Ismael pelo deserto, o adolescente, e levou pão e um odre com água, mas a água acabou e o menino estava desnutrido, ele estava desidratado, melhor dizendo, e agora a mãe se afasta dele, dizendo: não quero ver morrer o meu filho. E chora e clama a Deus. E o anjo do Senhor então conversa com ela e diz a ela que vai preservar a vida do menino, e disse a ela: levanta-te, levanta, olha para frente. E ela então obedeceu, e a história diz que logo à frente dela estava um poço com água, uma fonte de água, a qual ela usou para saciar a sua sede, especialmente a do seu filho. Às vezes nós estamos assim, quando nos deixamos dominar pelo desânimo. As oportunidades estão bem perto de nós, as oportunidades, as bênçãos, mas nós não conseguimos vê-las porque estamos desanimados, desconsolados. Nos esquecemos que Deus é o Deus de toda consolação e que socorre os abatidos. O anjo disse a Agar: olha na sua frente. Ela olhou e havia um poço com água. Quando Deus convocou Josué para dar continuidade na conquista da terra prometida, logo após a morte de Moisés, no versículo 9 do capítulo 1, o Senhor disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos amados, Paulo, escrevendo aos cristãos de Corinto, ele disse que tudo o que aconteceu ficou registrado para aviso nosso. Então nós aprendemos sim com as histórias do Antigo Testamento.
Nós aprendemos sim com todas as histórias da palavra de Deus, que ficaram registradas como figura, para que nós aprendamos com elas, né? Com essas histórias, com essas maravilhas que Deus operou, para nós crermos que nós temos o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Precisamos crer, precisamos temer mais ao Senhor nosso Deus. Eu tenho percebido e tenho pregado que o que tem faltado nos cristãos atuais é temor a Deus. E a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Em Gênesis 13, 16, Deus disse a Abraão que sua descendência seria como o pó da terra. Abraão com certeza olhava para baixo, na esperança do cumprimento da promessa de Deus. Mas diz um provérbio que quando nós olhamos para baixo, o que nós vemos é pó ou lama. Em Gênesis 15, versículo 5, Deus mandou que Abraão olhasse para o céu e contasse as estrelas. E ele olhou, e no versículo 6 a Bíblia diz: e ele creu no Senhor. A palavra de Deus nos estimula, nos aconselha a olharmos para o céu, a olharmos para cima. Diz um escritor que quando olhamos para baixo, significa que estamos com medo. Para frente, enfrentaremos obstáculos. Para trás, significa retrocesso, não avançamos. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos aconselha, nos manda olhar para o céu, olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Em Lucas, capítulo 21, nós já lemos numa outra oportunidade o versículo 28, o Senhor Jesus dizendo: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E em Hebreus 12, versículo 2, bem conhecido nosso, diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra, ou seja, à direita do trono de Deus. Que bênção! Irmãos, o nosso Deus é o Deus de toda consolação. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não tenho essa capacidade de conhecer o interior de cada irmão, mas sei que há irmãos passando por grandes problemas, grandes adversidades. Também sei que há aqueles que têm tido pouquíssimo temor ao Senhor nosso Deus. E nossa oração é que Deus tenha misericórdia de todos nós, para que nós possamos levar a sério e perseverar nesta fé que um dia abraçamos. Se há adversidades, se há tribulações, vamos confiar, vamos crer
que assim como os nossos antepassados recebeu de Deus toda a consolação, todo o conforto e triunfaram em Cristo, nós também triunfaremos. Desistir nunca. Um dia desses eu lembrei do hino de Luiz de Carvalho: atrás não volto, não volto mais. Estou seguindo a Cristo e não volto atrás. Então, que Deus possa nos abençoar nesta palavra, nesta meditação, e que nós possamos lembrar sempre da palavra de Deus. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Creia que estas palavras sejam bálsamo para o teu coração, querida irmã que está vivendo um momento difícil, amado irmão que está vivendo um momento difícil, você de repente que perdeu o emprego, você que perdeu a saúde, você que está vivendo um momento difícil no seu lar, na vida conjugal, na saúde dos filhos, lembre-se que o nosso Deus, Ele nos faz triunfar em Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua bendita paz. Vamos orar. Deus de toda graça e misericórdia, Deus de toda consolação, o Senhor nos faz triunfar em Cristo Jesus, o teu amado Filho. Louvado seja o teu santo nome. No nome santo de Jesus, ó Deus, eu estou intercedendo por aqueles que sofrem, por aqueles, ó Deus, que estão desanimados, por aqueles que estão enfrentando lutas, tribulações, enfermidades, vida conjugal difícil, relacionamento familiar, relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais, problemas trabalhistas, perda de emprego, causas judiciárias. Ó Deus, tenha misericórdia, estende a tua mão e faz triunfar o teu povo. Tenha misericórdia dos que sofrem pelas catástrofes naturais. Senhor, conforta aqueles irmãos, ó Deus, consola-os e dê a eles, ó Deus, a tua graça, a bênção da vitória em Jesus Cristo. Senhor, nós oramos no nome do teu Filho. Amém. Que Deus nos abençoe.